Finalmente, Queiroz aparece para falar sobre o sumiço dele durante 20 dias, pessoa mais procurada no Brasil todo. Desde o dia 6 de dezembro, tanto ele quanto João de Deus foram notícia todos os meios de comunicação. João de Deus pelo escândalo com relação às mulheres em que ele abusou, e Queiroz porque tinha movimentações consideradas anormais pelo COAF, que é o órgão do Ministério da Fazenda, que controla essas movimentações financeiras bancárias. Naquilo que chama muita atenção é o fato dele levar 20 dias no silêncio, sem ninguém saber nada onde esse homem estava. Parecer agora é já uma situação bastante crítica, no meu ponto de vista. E quem não deve, não teme. Custava nada ele chegar e aparecer e dizer, olha, realmente tem coisas aí que eu posso perfeitamente explicar. Eu já falei com o Flávio, que era o meu chefe, e ele já falou que eu dei explicações convincentes, mas ficou nisso. Eu vejo TV, provavelmente ele viu que ele era um homem realmente mais procurado, mas não tomou nenhuma iniciativa de falar nada, de ligar, dizer, olha, estou doente, não dá para ir, vou ficar aqui, quando der eu vou, estou me justificando, tenho justificativa médica, e por aí à frente, isso é o normal de qualquer pessoa. Mas sumir, não, isso é grave. E vai continuar levantando suspeitas. Em vez dele ir ao Ministério Público, ele foi ao SBT. Como todo mundo está sabendo, Silvio Santos está apoiando, até não poder mais, o Bolsonaro. Claro que isso tem todo um interesse de ambas as partes. Silvio Santos, no sentido comercial, de ter as verbas de publicidade do governo, e o Bolsonaro de ter a simpatia de Silvio Santos e da rede da SBT em apreciar os atos do governo. A entrevista foi feita fundamentalmente tentando esclarecer pontos, ou era aquilo que se esperava. Mas na hora de esclarecer os pontos que interessam, a resposta do Queiroz era, não, eu não posso falar sobre isso agora, que eu vou falar para o Ministério Público. Tudo ficou no sentido de justificar a ausência dele. Então ele citou uma série de problemas de saúde, sérios, que me pareceram graves. Dá para entender o sofrimento de uma pessoa com problemas de saúde, como ele relatou, mas não foi para isso que ele deveria aparecer. Deveria aparecer para falar, se ele quer se justificar, dar uma satisfação a toda a população, que é isso que está sendo cobrado. Não é só o Ministério Público, não. É a toda a população. Mas até vamos entender que ele não queira falar sobre isso em atenção ao próprio Ministério Público, de falar em primeiro lugar lá. Ok, tudo bem. Então essa entrevista não valeu para nada, não esclareceu absolutamente nada e só protela um problema que é bastante grave, porque pode atingir a honra do futuro presidente da República, a sua família. Coisas estranhas nessas movimentações do COAF. O COAF fala que teve um cheque de 24 mil para a futura primeira-dama, a mulher de Jair Bolsonaro. Tem um empréstimo do Jair Bolsonaro de 40 mil, segundo o próprio Jair Bolsonaro, para o Queiroz. Mas quem era o chefe do Queiroz? Era o filho. Como explicar isso? O Jair Bolsonaro, dando um cheque de 40 mil, pode fazer supor que os 10 cheques de 4 mil reais que foram entregues na conta da futura primeira-dama sejam um valor de corrupção, um valor escondido. Mesmo porque eu duvido, e isso vai ficar claro nas declarações ao COAF, que isso tenha sido declarado de alguma forma, essa operação de empréstimo pelo Bolsonaro para ele. Isso vai ficar claro, isso é uma questão técnica, não tem como escapar a ela. Falar que foi tudo manobra de dinheiro já levanta mais suspeita ainda. Ora, a questão técnica são números, são valores, são datas claríssimos que concorrem para a hipótese, que já está praticamente consolidada, de que
Após os pagamentos de salário dos assessores de Flávio Bolsonaro, o dinheiro fluía, uma parte desse dinheiro era entregue ao Laranja, que ele realmente é o Laranja, Queiroz, que então retirava em dinheiro nos bancos e passava para alguém, não ficava com ele. Ele não deve ter enriquecido com isso. Então, isso tudo vai ter que ter comprovação, ou então esse homem tem uma montanha de dinheiro acumulado em casa. Essas são questões técnicas. E é aí, diante do COAF e diante dos técnicos, que são pessoas preparadas para fazer as verificações, que vamos realmente ter a elucidação dessa questão grave que pode manchar e já está criando problemas sérios ao presidente. Então, gente, muito cuidado, muita atenção, que a gente não deixe isso ir para debaixo do tapete, porque corrupção é uma coisa que a sociedade não tolera, não quer, porque ela se sente explorada. E principalmente os políticos, muitos deles são mestres em ludibriar o povo, em ganhar dinheiro fácil, que não interessa a ninguém que isso perdure no Brasil. Vamos ficar atentos, não é porque Jair Bolsonaro é honesto ou não honesto, nós vamos querer saber da verdade. Vamos apurar tudo isso, vamos pensar e vamos ficar em cima e vamos deixar isso nas redes sociais bem patente, bem claro, para não morrer. É o que a gente quer. Quero te convidar para seguir a nossa programação com muitas coisas interessantes ligadas fundamentalmente à economia e à política, onde você participa e dá a sua opinião. No YouTube é muito simples. Você aperte o inscrever-se e não esqueça, tem o sininho para você receber o material que nós disponibilizamos aqui. Contamos com você na nossa comunidade. Palavra de Amir, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom.